Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Félix Auger-Aliassime, que vence Stefanos Tsitsipas e está na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Bom retorno pro Félix, né? Uma pena que a gente não pôde ver ele no Canadá. Tinha ficado tão feliz em ver ele jogando em Wimbledon. É uma pena que acabou daquele jeito, né? Perdeu pro Djokovic naquela batalha incrível, né? Um dos melhores jogos que eu vi em muito tempo em Grand Slam. Foi incrível aquele jogo dele com o Djokovic. 5 horas na grama não é todo dia que se vê, né? É bem raro. Mas assim, desde então ele não jogava, né? Se teve uma lesão nas costas durante o treino para o Masters 1000 do Canadá, não pôde jogar e olha que era um candidato forte lá e agora vence o Stefanos Tsitsipas. Primeira rodada encardida, né? Eu ouso dizer que esse talvez potencial de primeira rodada mais difícil, pelo que o Tsitsipas já foi capaz de fazer. Eu não sei se foi em Cincinnati ou se foi... Eu acho que foi em Cincinnati, no ano que o Borna Coric surgiu do nada e foi campeão, acho que em 22, que o Tsitsipas já fez final nesse torneio. E é um tenista que já foi capaz de fazer final nesses torneios, mas já tem tempos, né, que o Tsitsipas não olha sério pra ele no Master 1000 falando, esse cara vai lutar pelo título, né? Qual foi a última vez que ele fez quartas de final? Eu tenho, de fato, essa curiosidade. Faz muito tempo. E assim, a gente tá vendo ele vence a primeira rodada e para na segunda. Isso tá sendo a história do Stefanos. Na última campanha dele em Montreal, perdeu pra quem? Pro João Fonseca. E foi 2-0. E agora perde pro Félix Auger-Aliassime. E olha, assim, é interessante até ver uma estatística que a ATP agora ela tem pontuado alguns golpes. Por exemplo, eles colocam nas estatísticas final de jogo só saque e devolução. Mas acho que isso compreende o jogo. O Tsitsipas teve uma nota de 8.2 no saque, elevadíssima. O Aliassime, que a gente conhece ser um sacador melhor, 7.2. Aí chega lá, porcentagem de pontos ganhos com o primeiro saque, 64. O Aliassime teve mais de 70. Com o segundo saque, 30. O Aliassime teve mais de 60. Como ganha jogo assim? Porque em devolução, o Aliassime ele consegue devolver melhor. Inclusive nos últimos games colocaram 9.5 a nota de devolução dele. A gente sabe que o Aliassime não é o melhor devolvedor do planeta, mas ele é eficiente, ele é inteligente. Mas uma estatística que chama bastante atenção, que mostra um pouco a crise que o Tsitsipas vive, pontos no fundo de quadra. 37 para o Auger-Aliassime e 17 para o Stefanos Tsitsipas. Considerando que esse é o primeiro jogo do Aliassime desde as quartas de final de Wimbledon, então o cara tá o quê? 50 dias sem jogar? Alguma coisa assim? O Tsitsipas fez torneios de quase toda semana possível. Ele jogou Washington, ele jogou no Canadá, ele jogou agora também a primeira rodada. E não é o suficiente esse ritmo e essa confiança que ele teve, que ele adicionou em todas essas semanas, para ganhar nem metade dos pontos de base, né, contra o canadense. E isso para mim escancara muito assim, tipo, o Auger-Aliassime sufocou bem o backhand do Stefanos, ainda é um problema. E no fundo de quadra, ele tem mais opções, né? Tipo, ele não fica sobrecarregando o forehand, ele vai jogando, ele tem a paciência necessária para ir pro ataque, ele sabe esperar o momento certo de sufocar o Tsitsipas, ele sabe também alternar bem a direção dos golpes, deixa o jogo um pouco mais imprevisível também pro grego, e no final, assim, ele sacou quase o tempo todo ali no backhand do Stefanos, porque a devolução de backhand do Stefanos ela é muito defensiva, já que, assim, o que o backhand do Stefanos precisa para sair eficiente? Tempo. Quando você corta o tempo dele, ele não faz a terminação completa e aí ele tem que apelar para aquele golpe mais rápido. Porque o slice você pode fazer. Por que a gente tem o slice como um golpe defensivo? Porque você consegue usar apenas o braço, você não precisa ficar fazer o giro do quadril, você não precisa ter aquele posicionamento de pernas. Você corta a bola com movimento de braço. E é o que ele consegue fazer. Ele não consegue ter um movimento rápido pro backhand de uma mão. E assim, é difícil pro backhand de uma mão, né? Porque você não tem a firmeza do outra mão. Então, normalmente, devoluções com backhand de uma mão podem acabar sendo mais defensivas. O próprio Federer defendia muito com slice. Mas é assim, a mão do slice do Federer é muito melhor que a do Tsitsipas, né? Convenhamos. E o Tsitsipas ficou ali, tipo, numa situação que o saque dele podia ser até melhor, mas a maneira que o Aliassime tinha para devolver o saque tinha mais alternativas. O Tsitsipas não precisava fazer um saque épico, Isner, Roddick, para neutralizar a devolução do Tsitsipas. Ele tinha que sacar no backhand, às vezes, quando era conveniente, saca fechado no forehand, onde ele se sente mais confortável para forçar ali. Então foi taticamente inteligente e superou isso. E eu acho que, para mim, assim, o grego ele tá ali muito perdido no que ele quer e eu acho que ele precisa trabalhar o ponto tático do jogo dele, ele precisa achar alguém que consiga usar melhor os recursos dele, porque
O Tsitsipas, ele tem talento, mas a verdade é que não tá indo pra lugar nenhum, né? Tipo, todos os outros tenistas que a gente fala aqui que estão oscilando pra caramba, uma hora que você vê eles clicando um tênis legal, né? O Rublev já tem um tempo que não, mas o Medvedev clicou em John Wells, em Dubai, em Roma. A gente viu ali ainda aquele cara que, poxa, esse cara ainda joga pra caramba. O Zverev nem se fale, né? Ele tá ainda jogando um nível altíssimo de tênis, mas o Tsitsipas, assim, faz tempo, né, que a gente não vê a atuação. Tipo, esse ano a única atuação dele que eu fiquei realmente impressionado foi aquela contra o Alex de Minaur na estreia do Masters 1000 de Miami. Tudo isso para depois ele perder em menos de uma hora 6-0, 6-1 do Arthur Fils. Então, eu pessoalmente, olhando pro Stefanos, não consigo ficar muito empolgado. E essa partida, assim, eu achava um jogo casca de banana pro Aliassime e o Aliassime tirou de letra, né? Mesmo que ele tenha tido ali um início do segundo set um pouco mais turbulento, ele buscou e controlou depois que ele devolveu a quebra. Então, grande vitória para o canadense, gostei do retorno dele, bem positivo, e ele começa agora a dificuldade de defender os pontos. Já defende o quartas de final e tem que defender semifinal no US Open, mas se jogar num nível como esse e for melhorando, não duvido, aliás, me conseguir, até porque, assim, o ano que ele faz até agora, obviamente, é muito melhor do que o mesmo período do ano passado. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo.